As outras IAs, por exemplo, vou falar um pouco de visão computacional. O que é a visão computacional? A visão computacional é algo que trata a questão das imagens. Então, por exemplo, quando você tem essa... A gente sabe, né, que aqui no contorno de Ribeirão agora tem a câmera com IA, que identifica se você está com o celular, né, entre outras formas de fazer visão computacional. Identificação, por exemplo, de pessoas, né? Então, quando você vai identificar, tudo isso é IA. É um modelo diferente de IA, porque você tem outros tipos de algoritmo que não é baseado em termos, em palavras, não é baseado numa matriz de palavras, é baseado em matriz de números, né? Se a gente for analisar, por exemplo, a visão computacional e uma IA generativa, elas têm fundamentalmente, né, tecnologias muito parecidas, né? Deep Learning, rede neural, que sustenta a estrutura dela. Mas elas são coisas completamente diferentes. Eu falo de visão computacional, eu estou falando de imagem. Estou falando, por exemplo, de você pegar e comparar. Então, vou dar um exemplo de você na área da saúde, por exemplo, né? Então, você tem condição hoje em dia de interpretar, né, células potencialmente cancerígenas, por exemplo, através de uma imagem. Tá? Então, quem fez isso? Cara, para você conseguir descobrir isso, se você for colocar na mão de uma pessoa, a pessoa tem que pegar e ler 50, 60, 100 mil radiografias, né, ultrassom, por exemplo, para você conseguir identificar diferenças ali. Você põe isso no algoritmo de IA, né, de Deep Learning, ele vai conseguir te trazer isso com muito mais rapidez. Essa IA da visão computacional, essa IA que a gente tem a indutiva, que é, por exemplo, você fazer projeção. Imagina o seguinte, né, não sei se as pessoas sabem disso ou não, mas é um outro modelo de IA. Quando você entra num e-commerce, e isso a gente consegue mostrar em laboratório, por exemplo, seria legal. Quando você entra no e-commerce, você entra lá, você vai fazer uma busca no e-commerce. A partir do momento que você adentrou ao e-commerce, uma IA vai consumindo esse dado e vai identificando quem é você. Você não precisa estar logado, tá? Você não precisa estar com o seu usuário, com o seu nada. Você pode entrar numa janela anônima lá. O que essa IA quer fazer? Ela quer identificar quem é você, qual é o seu perfil de comportamental. Então, se você clica aqui, se você demora 2 segundos a mais para clicar em outro lugar, se você lê um comentário, se você busca um produto pelo nome ou clicando, tudo isso vai te caracterizando, e vocês que são psicólogos sabem muito mais que eu sobre isso, né? O comportamento desse indivíduo. Para que a IA, o e-commerce, quer saber isso? E eu estou falando dos grandes e-commerce que fazem isso o tempo todo, tá? Com todos nós. Quando ela vai te monitorando e ela vai te colocando numa caixinha. Então, por exemplo, a gente tem um software lá, né, que faz monitoramento, então em cima a gente tem as caixinhas lá. Caixinha 1 é a pessoa que vai abandonar. Caixinha 2 é a pessoa que vai até comprar. Vai até perto de comprar e não compra. Caixinha 3, eu tenho certeza que vai comprar. E aí, quando você começa a monitorar, você coloca a pessoa na caixinha, porque você já identificou o comportamento dela. E aí, esse comportamento, ele vai se repetir. E aí, o que acontece aí, que a gente está prevendo, então, uma predição, uma previsão do que vai acontecer, acontece. Na grande parte das vezes. Ela vai comprar? Comprou. Para que serve isso? Serve, por exemplo, quando você está num e-commerce lá, você vai comprar um produto e aparece embaixo. Quem comprou tal também. Ou então, você está vendo um produto e fala assim, quem comprou isso aqui, eu estou te mostrando outros produtos. Por exemplo, você vai lá e está vendo um tênis no e-commerce. Quando ele vai te mostrar embaixo o que a gente chama de vitrine, ele vai te mostrar um outro tênis ou ele vai te mostrar uma meia. Vai depender do seu perfil e do perfil das pessoas que têm o mesmo comportamento que você. Ele só tem uma chance para te mostrar uma coisa ou outra. Então, ele vai tentar acertar mais. Então, essa é a IA indutiva. O quê? Que ela está tentando prever coisas. Mas não só isso, não só em compra. Hoje em dia, quem compra é um negócio muito. Mas, por exemplo, faz sistema de recomendação. Quando você está assistindo Netflix, quando você está no Spotify, faz sistema... então, a gente tem... faz previsão... Já é usado há muito tempo para previsão de temperatura, por exemplo, né, para previsão de clima. Então, a gente tem um outro tipo de IA que há muito tempo já vem sendo usado, evoluindo cada vez mais. E agora a gente tem o que todo mundo conhece, que é a IA generativa. Tem um detalhe muito importante, que é uma mudança que aconteceu nos últimos anos, que é uma mudança de capacidade de processamento e capacidade de armazenamento relacionado a um custo mais baixo. Então, a partir de um determinado momento, nos últimos 10 anos, por exemplo, né, a capacidade do nosso processamento aumentou muito, com o custo sendo reduzido. Não estou dizendo que é barato, estou dizendo assim, que em comparação a 10 anos atrás, a gente tem hoje uma capacidade de processamento que é muito melhor com o mesmo valor. E de memória também. Então, isso possibilitou com que a IA
realmente, efetivamente, fizesse parte dos negócios. Então, era muito difícil antes, porque você tinha ideia. Você pode pegar lá, Alan Turing, lá na guerra, né? Tem o filme lá, a identificação. Aquilo lá, cara, é IA. A ideia é de IA. Só que naquela época, como que você fazia isso? Era muito caro fazer. Então, o processamento foi melhorando. Então, hoje em dia, a gente pega um conjunto de dados muito grande, você processa esses dados e aí você tem respostas. Mas para processar esses dados, precisa ter capacidade de processamento. E precisa se custar barato, porque senão se custa muito caro, não vale a pena fazer. Então, é um pouco da evolução do que aconteceu, a separação que a gente tem da IA indutiva, da visão computacional com a IA generativa. Eu acho que é importante que a gente comece a quebrar alguns conceitos que às vezes as pessoas têm de que o que elas conhecem hoje, que é o ChatGPT, que são os LLMs, né? Que seriam quase espirituais, né? Que tem alguém ali que entende a pessoa e, na verdade, por trás começa esse raciocínio de cálculos, né? Em que a gente calcula a probabilidade de tal coisa acontecer. Talvez aí as farmácias do Brasil devem ter um repertório absurdo sobre o que a gente faz, que elas, né, com incentivo de pontuação, acabam coletando muitos dados sobre de quando compra, que compra de remédio e tudo mais. Então, nós estamos falando que a gente desconstrói um pouco essa ideia muito, né, mística de um computador quando a gente entende que por trás mesmo desses modelos mais avançados existem modelos de cálculos mesmo preditivos e estatísticos, não é isso? É isso mesmo. Essa é uma questão. Isso é tão interessante, cara, porque assim, a gente já consegue fazer predição com várias coisas, né? Então, a predição baseada em dados, ela já existe há algum tempo, né? Sem a IA generativa, identificando o que vai acontecer passos à frente. Então, quando você fala da farmácia, mas não só a farmácia. Você imagina, hoje em dia, as pessoas não andam mais com dinheiro físico, né, na mão. É muito raro, né? Então, é o Pix, é o cartão de crédito. Mas vamos Nota pegar fiscal paulista. Exato. Então, assim, por exemplo, vou pegar o exemplo do cartão de crédito. Vou misturar o cartão de crédito com o Waze, por exemplo. Então, por exemplo, eu sou um escravo do Waze, cara. Vou Ribeirão, vou daqui na minha casa, eu ponho o Waze para ir para minha casa, sabe? O que acontece? Você vai registrando um padrão. Por onde você anda, que hora você passa, a que velocidade você anda, onde você para para abastecer, onde você para. Então, sabe, o açougue que você vai, o Waze sabe registrar isso. O açougue que você vai, a farmácia que você vai, o mercado que você vai, que hora que você anda, que hora que você chega, onde você abastece. Além disso, se você misturar esse dado com o dado de cartão de crédito, por exemplo, cara, o cartão de crédito hoje em dia, Visa e Mastercard, que são as bandeiras mais fortes, elas têm a vida nossa, sabe muito mais da gente do que a gente mesmo. Então, assim, se você deixar, né, se você fizesse um aplicativo da Mastercard, da Visa, é capaz de você estar indo para casa e falar assim, ó, não esquece que tem que passar para pegar o pão, né? Que hoje você não passou. Então, toda terça-feira, tal hora, você passa. Vai salvar muito casamento por aí. Exatamente. Então, essa é a ideia. Esses dados que a gente tem entregue, e a gente tem entregue mesmo, né, a custo zero, para as grandes organizações, esses dados podem ser trabalhados e gerar insights. Eles têm gerado insights, têm gerado. Então, assim, na verdade, eu trabalho um pouco com isso também, que é a questão do dado, de gerar um insight, gerar um indicador, gerar a predição para saber o que vai acontecer. Então, essa é uma questão que faz parte hoje em dia do nosso dia a dia, né? A gente não sabe aonde a gente está entregando o nosso dado, mas toda vez que você usa um cartão de crédito, abre o Waze, abre o Google Maps, abre. Cara, não só isso, você abre o seu celular. O meu celular é um Android. Então, assim, você entrar ali, se estiver logado no Google, na sua conta, e digitar google.com, não sei o que, /timeline, por exemplo, não sei quem já fez isso, ou quem estiver escutando, que tiver experiência. Se você não desabilitar, você tem minuto a minuto onde você esteve na sua vida, desde que você habilitou o celular. Então, se você não for lá no Google e falar assim, eu não quero que registre, então, você vai ter dia a dia. Então, eu tenho exemplos, por exemplo, eu tenho exemplo de você pega o mapa e fala assim, eu fui para um evento, para um congresso. Estava no hotel de manhã, registra que eu saí dali de Uber, fui para o centro de convenções, fiquei no centro de convenções, saí a pé para almoçar, voltei para o hotel, saí para jantar, voltei. Cara, tem minuto a minuto. Quanto tempo você foi, que hora que você foi, que hora que você saiu, que hora que você voltou. Esse registro todo gera para a gente condição de predizer várias coisas. Então, se você quando você começa a ter um hábito repetitivo, você começa a prever com mais coisas. Tem uma coisa que é muito interessante, isso serve muito para os psicólogos, né? Falo às vezes com a minha irmã, que é psicóloga também, que é o seguinte. Uma coisa que eu aprendi trabalhando com dados, principalmente com dado em grande volume, é que os comportamentos se repetem muito. Então, você consegue formar grupos. Quando você fala assim, eu vou fazer uma recomendação
uma recomendação de um filme. Cara, você está num grupo específico, tem muita gente que tem um comportamento exatamente igual ao seu. As pessoas veem os mesmos filmes, não na mesma sequência, mas elas veem os mesmos filmes ao mesmo tempo. Tem algumas pessoas que repetem até o horário que vê, sabe? Que o gosto é tão de pessoas completamente diferentes. Então, assim, esses comportamentos repetitivos, né? Que é quase a nossa curva de Gauss lá, esses comportamentos repetitivos, eles ajudam muito o processo de predição. Então, isso é muito comum a gente ver e entender e conseguir predizer coisas, prever coisas com esses dados que vão sendo coletados. Então, isso já acontece há muito tempo, isso tem acontecido cada vez mais. As organizações sabem o que a gente vai fazer e sabem onde as coisas vão acontecer.